Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Mais Esquerda. No programa de hoje entrevistámos o realizador curdo Kazım Oz, fomos conhecer a associação Saber Compreender, que há um ano que trabalha com sem-abrigo nas ruas do Porto, e por último, José Guzmão entrevistou o economista Ricardo Cabral. Kazım Oz esteve em Lisboa para mostrar o seu filme Once Upon a Time, sobre a realidade vivida por mais de 1 milhão de cidadãos curdos, de todas as idades, obrigados a trabalhar em grandes propriedades agrícolas sem qualquer segurança e com salários de miséria. Vamos ver a entrevista. Thank you very much, Kazım. The first question is, the film that we are about to see describes a situation that is lived by more than 1 million workers in Turkey who work in agriculture. Can you briefly describe it for the people who haven't seen the film? Evet, yani Türkiye'de yaklaşık 1,5-2 milyon insan mevsimlik işçi olarak çalışıyor. There are 1 or 2 million people are working in this situation for season. Yani aslında bu filmde gördüğünüz insanların hayatı 1-2 milyon, yaklaşık 2 milyon insanın hayatını temsil ediyor. Dolayısıyla burada yaşanan zorlukları büyük bir kitlenin yaşadığını hayal edebiliriz. Yeah, what this film represents actually is the lives or 1 or 2 million people are living right now. So we can think about those people while watching the movie. Bunların çok önemli bir kısmı, önemli oranda kısmı çocuklardan oluşuyor. Önemli oranda kısmı yaşlılardan oluşuyor. Yani aslında çalışma koşullarına uygun olmayan yaş grupları burada çalışıyor. An important part of this population are children and they are old people. So actually this is the out of the age context, you know. Ve tabii ki çok büyük bir kısmı, yani hemen hemen hepsi sigortasız çalışıyor. Herhangi bir denetim olmadan, sağlık garantileri olmadan çalışan insanlar. Yeah, mostly they are working without security, That's the situation they are having. And the wages are also very low. Ücretler de nasıl Evet, ücretler? ücretleri de çok düşük. Yani normalde işte buranın parasıyla düşünürsek 8-9 günde 8-9 euroya çalışıyorlar. Yeah, the wages are pretty much low, and if we think with the euro, with 8 and 9 days, they earn money like 8 and 9 euro for the 8 and 9 days. Ve mesela bu filmde de vardı. Yani 11 yaşında bile düzenli olarak o tarlada çalışan çocuklarla tanıştım ben. Also, during the shooting of the film, he met some young the children, which are 11 years old, working constantly in the farms. Bunların çok büyük bir kısmı, %90'ı diyelim, Kürtlerden oluşuyor ve aynı zamanda bu işi yaparken milliyetçi baskıyla da karşı karşıya kalıyorlar. 90% of those people are Kurdish, and they are also having the difficulty of this nationalist problem issue. And in the film, what is the reason that brings these people out of their native village to work in the fields? And if that is the reason that most people face also? Filmde insanların evlerinden çıkıp bu alanda çalışmasının nedeni ne ve bu genel olarak diğer insanların da sebebi? Çok doğru. Yani aslında önemli bir konu bahsettiği şey. O insanlar Kürdistan'da yaşamlarını sürdürecekleri iş bulamadıkları için ülkelerinden, evlerinden, topraklarından uzağa gidiyorlar. That's a very good point to ask because those people are not able to find jobs in Kurdistan. That's the reason of they are leaving their house to work in those conditions. Bunun iki sebebi var. Bir, Kürt meselesinin çözülmemesinin bunda önemli bir sorunu var. Yani Kürt sorunu çözülmediği için orada bir savaş hali durumu söz konusu, siyasi olarak süren bir sorun söz konusu ve bunlar
yerelde iş bulamıyorlar bu sebepten kaynaklı. Yeah, one reason is the Kurdish issue that in Kurdistan that it didn't solve still the Kurdish issue because of this problem. There is a war environment in there, so they have to leave the part. İkinci sebep de Türkiye'nin batısı için Kürtler çok ciddi bir ucuz iş gücü, bir sömürü aracı oldukları için gitmek zorunda kalıyorlar yani. And the second reason is that for the west of Turkey, this Kurdish labor is a cheap labor, so they have to go there and they can go there and work, and it's a cheap labor that Bir they can. devlet politikası olarak, bu politikadan kaynaklı olarak oraya bir şekilde zorunlu olarak gelip gitmek durumunda bırakılıyorlar. Yeah, this situation is as politics of the state with these situations. You said recently that art should continue to be the conscience of humanity. What do you think is the role of art in changing people's lives, and in particular people who live in such a conflict situation, such as the Kurdish population, for example? Daha önce sanatın insan bilinci olduğunu, bunun önemli parçası olduğunu söylemiştiniz. Şu anda insan yaşamını değiştirmede sanatın rolü nedir? Özellikle Türkiye'deki bu durum göz önüne alınca. Evet. Ne dersiniz? Yani bence sanat büyük oranda insanın kendi içindeki iç çelişkileri ve toplumsal çelişkilerle ilgilenen bir alan. Art is mostly relates with the conflicts of personal and also the social conflicts that in society. Yani mesela günümüz dünyasında çok çıplak gerçekler, çelişkiler var. Sınıflar arası, uluslararası, bölgeler arası, cinsler arası büyük ayrımlar ve çelişkiler söz konusu. Recently in the world there are conflicts between the classes, between the gender, between areas, between regions Ve cinsiyet. and genders, as I said already. Yani sanat bu çelişkileri vicdani bir bakış açısıyla işlerse bence asıl rolünü oynayabilir. So art should be touching that issue with all of these conflicts. So it should be working in that way. Yani eğer sanat politik bir iktidarın aracı konumuna düşmezse, yedeğine düşmezse, günümüz devletlerinin iktidarlarının yedeğine düşmezse, bu bahsettiğim anlamda yaklaşırsa tabii ki toplumu, insanı değiştiren çok önemli bir öğe olur. Yeah, if art is not a tool of states, in the hands of states, then it's an important tool to touch those issues and to touch the lives of people also. Ama şunu da söylemek lazım, yani günümüz sanatı büyük oranda sermayenin, iktidarın, gücün bir aracı haline geldiği için tersine bir rol oynuyor. Yani bir dinin oynadığı rol gibi bir afyon olma rolünü oynuyor sanat. But we should mention that art recently, unfortunately, is a tool of the capital of the states. So it's like a drug of the religion. So it's a tool, unfortunately. And documentaries such as this has an impact not only in the lives of the people you were working with at the moment, but also of the people watching it afterwards. So it can also be a means of describing this situation lived by 2 million people or more internationally, and how has it been received so far, this film? By those people? Yeah, inside of Turkey, but also outside of Turkey. And how does he think that the international population could get involved with the situation lived in Turkey at the moment? Bu belgesel özellikle bu konuda mevsimlik işçilerle ilgili olan belgesel az çok 1-2 milyon insanın konusu olduğundan
o taraf bu belgeseli nasıl anladı, nasıl okudu, o taraftan bu belgeselle ilgili nasıl bildirimler alabildi? Bunun dışında uluslararası arenanın buna nasıl bir katkısı olabilir? Bu duruma, bu soruna nasıl bir katkısı olabilir? Evet. Yani bu belgesel üzerinde değil mi? Belgesel Daha önce üzerinden. konuştuğumuz hani bu Türkiye'deki politik basının rolü olabilir sorusu değil bu. Evet. Tamam. Anladım. Yani tabii bu böyle belgeselleri çekmemizin sebebi bu insanların koşullarını dünyaya göstermek ve bu konuda bir duyarlılık yaratmak. The reason of shooting those kind of documentary is actually to show this reality to the world and to create an awareness for that. Ve bir bilinç yaratmak, aslında insanın yabancılaşmasını kırmak. Örneğin bu filmde göreceğimiz bir meyvenin, sebzenin çok rahat bir şekilde yediğimiz, tadını aldığımız meyve ve sebzenin arkasında bir emek olduğunu, bir büyük bir hikaye olduğunu, bir acı olduğunu, bir trajedi olduğunu göstererek en başta bireyi bu konuda bilinçlendirmek. Yeah, the purpose is to create an awareness and also to create a conscience for the people, for them to break the stranging that they have, you know, because you are the vegetable that you are eating in your table. You should his purpose is to show the background, how it comes to the table. Ve tabii ki bu konuda yapılabilecek çok şey var. Öncelikle bu insanların örgütlenmesini, kendi örgütlenmelerini yaratabilmesine destek olmak lazım. Sendika haklarının olabilmesi, insanca yaşama koşulları altında üretim sürecine katılmalarını sağlayabilmek gerekir aslında. There are many things can be done about this issue. That, for example, we could help them to be more organized, to be more conscious, mostly to be more organized about this situation, and to give them the conscience and the struggle for them to support about their struggle. Ve bu sadece aslında bu 1,5-2 milyonluk Kürt nüfusu için geçerli olan bir şey değil. Bu mesele eminim burada Portekiz'de de Hindistanlı göçmenler için geçerli bir meseledir. Belki orası kadar büyük çelişkileri yoktur ama bence aynı sorun burada da vardır. Amerika'daki Meksikalılar için belki bundan daha kötü koşullar var. Ne bileyim Çin'de Tamiller için mesela aynı durum söz konusudur. Yani bu çok evrensel bir mesele bu yönüyle. Actually, this is not just for the Kurdish population in Turkey, but this is a universal issue. Like maybe in Portugal also some Indians are having this problem, or in America people from from Mexico, or in China people from Tamil, that they are having the problem. So it's a universal issue, not only a national one. Thank you. I think we can stop because people are already here. Yeah. But thank you very much. The film is starting. Yeah. Dora Christian e Miguel fundaram a Associação Saber Compreender em novembro de 2015. Este projeto parte da ideia de ajudar a reintegração de pessoas sem abrigo no Distrito do Porto. Vamos ver a reportagem. Na cidade do Porto há dezenas de grupos de voluntários a trabalhar com a população sem abrigo. Mas Dora, Cristian e Miguel partilhavam o sonho de criar um grupo diferente. Foi a 1 de novembro de 2015 que saíram pela primeira vez, enquanto recém-criada associação Saber Compreender, para fazer uma ronda pelas ruas da cidade. E desde então continuam a fazê-lo de forma diferente dos restantes grupos. É diferente essencialmente porque nos consideramos ativistas sociais, não é? Ou seja, fazemos quando alguma coisa também não está bem ou quando as coisas não são como nós achamos que deveria ser, nós aí agimos enquanto agentes de ativismo que somos, não é? Reivindicamos. Há muitas equipas de voluntários que quando chega ao pé de um sem-abrigo, ou chega ao pé de uma pessoa que está a sofrer e está naquelas situações piores da vida, solidão, que muito sofre de solidão, chora ao lado com eles, faz a pessoa sentir-se pior, mas nós não. Nós sempre quando chegamos, tudo bem, alguém quer falar sobre a vida dele, sobre a tristeza dele,
fala só 2 minutos, que comigo não resiste a falar mais de 2 minutos sobre as coisas piores da vida. Porque acho que não temos de buscar àquela pessoa um sorriso que ele já não dá há muito tempo. As dificuldades criadas pela burocracia do sistema já fazem parte do seu dia-a-dia. As coisas não são tão fáceis como muitas vezes nós pensamos que são, não é? E que há muita burocracia, não é? E que por muitas voltas, às vezes que a gente tenta dar, nem sempre as coisas correm bem, mas a gente tenta sempre que as coisas corram sempre melhor, daí também fazemos parte da rede NEPISA, o que também facilita que as coisas corram melhor, porque como é um trabalho em rede, facilita com que as coisas corram melhor e que haja os resultados muito mais eficientes, que é isso que é o mais importante. O seu trabalho distingue-se pelo acompanhamento que fazem às pessoas após serem sinalizadas junto da Segurança Social. O que acontece depois disso é o nosso trabalho enquanto ajuda na reintegração, digamos assim, porque eles depois quando vão para um quarto, não é? Damos esse exemplo, eles depois ao fim e ao cabo acabam por estar sozinhos, não é? Porque ao fim e ao cabo na rua tinham mais gente com eles, não é? No quarto estão sozinhos. Mas mesmo neste momento que eles se sentem sozinhos, nós estamos lá, vamos com eles, acompanhamos ao centro de saúde, ao médico. A saber compreender opõe-se à forma como as associações de cariz caritativo tratam as pessoas sem abrigo ou em situação de sem-abrigo. Avisar a pessoa na rua é como estás a escolher um ponto onde vai distribuir a sopa ou a massa que tens e a pessoa está-se a viciar ou fica habituada a ir àquele local e estar de pé ou estar sentado no chão e comer uma sopa. Para mim isto se transforma num vício. Dentro de um vício que eu acho que as pessoas que fazem isto, esta caridade, que querem fazer esta caridade, têm de pensar 3 vezes antes de sair na rua e dar uma sopa. Porque tentamos arranjar alimentos para que eles possam confeccionar em casa, caso seja casa, não é? No caso dos quartos, agora existe o restaurante solidário, que também facilita com que eles não tenham que ir às carrinhas, mas sim que se dirijam ao restaurante solidário e sempre conseguem comer de uma forma mais digna, não é? Num espaço coberto, não é? O restaurante solidário é um projeto piloto que abriu na Batalha, no Porto. O sem-abrigo, a pessoa em situação de sem-abrigo, famílias que não têm comida, famílias que não têm nada em casa, não viciar ir à carinha. Viciar ir a um restaurante solidário, ir sentar-se, digno, comer. Agora que vai começar o inverno, vai começar a chuva, vai comer que é onde? Onde vai se averiguar? Por quando no restaurante solidário tens uma cadeira, tens uma mesa e estás a comer igual em casa. E a comida é muito boa. A Saber Compreender é uma associação sem fins lucrativos que sobrevive graças aos donativos de bens que recebe no Facebook. Outra diferença em relação às restantes associações é que Christian, que passou por uma vida de toxicodependência e foi sem abrigo, é o único educador de pares do Porto. Educador de pares é o ponte entre o sem-abrigo, vou dizer o sem-abrigo, uma pessoa que está em situação de sem-abrigo, e, por exemplo, entre sem-abrigo e Dora e Miguel, que eles fazem sinalizações à segurança social. E neste modo, comigo eu falo de uma maneira, há aquelas palavras e coisas da rua, certo? E, por exemplo, se eu encontro um utilizador de droga, e já é outra conversa entre nós dois, como eu, o utilizador, já entendemos-nos melhor, e aqui eu posso fazer como chegar a ela as palavras que ele não conseguia dizer a Dora ou ao Miguel. A cumplicidade de Dora e Christian é inseparável da história da associação. Eu e o Christian conheci enquanto ela era voluntária da associação e conheci-o na rua. Ele estava a passar, é mesmo maluco ele, não é? Mas pronto, ele estava a passar ali na Batalha e uma colega nossa chamou-o e ele veio ter connosco e tipo, olha, foi assim uma empatia, naquela altura houve logo aquela empatia. Depois, passando algum tempo, encontrei com ela numa reunião do movimento Uma Vida como Arte. Encontrei com ela lá e daqui que a primeira vez antes de sermos namorados fomos amigos, fomos bons amigos. Para terminar, José Guzmão falou sobre os dividendos da Caixa Geral de Depósitos com o economista e professor universitário Ricardo Cabral.
uma das notícias que surgiu a propósito do Orçamento de Estado para 2017 é um aumento significativo nos dividendos e no IRC pago pelo Banco de Portugal ao Estado e o apoio que isso vai dar ao esforço de consolidação orçamental em 2017. De onde é que vem este dinheiro? Qual é que é a explicação para este aumento aparentemente tão súbito? Essencialmente o dinheiro resulta da estratégia de provisões do Banco de Portugal e do programa de alargado de compra de ativos, ou seja, o programa de expansão quantitativa do BCE. Esse programa tem adquirido dívida pública dos países membros da zona euro. Em Portugal, o Banco de Portugal no final de 2015 tinha adquirido 10 mil milhões de euros de dívida pública portuguesa, mais cerca de 1.000 milhões de euros de dívida do setor privado. Essa dívida rende juros, esses juros resultam em, digamos, lucros para o Banco de Portugal. Portanto, isso foi em 2015. Em 2016 o banco já adquiriu mais dívida e, portanto, é esse efeito que estamos a falar neste momento. Mas isso já tinha acontecido em 2015 e em 2016 isso não aconteceu, ou seja, escreveste um texto em que explicavas que tinha havido, que o Banco de Portugal tinha constituído provisões e que, portanto, os resultados positivos associados à compra desses títulos não se verificou em 2016 e falava-se também de valores consideráveis. Porque é que, em primeiro lugar, o que é que são provisões do Banco de Portugal, para quem nos está a ouvir, e porque é que essas provisões afetam os resultados do Banco de Portugal e, portanto, os dividendos que são pagos ao Estado? Portanto, explicando de forma resumida, provisões são uma forma de não declarar lucros. É como pôr dinheiro à parte. Guardar um cofrezinho de reserva à parte, eu estou a explicar se calhar de uma forma um pouco injusta, mas é uma forma de guardar lucros para um futuro incerto, que tem dois efeitos. Por um lado, não se paga impostos e, por outro lado, dado que o Banco de Portugal está obrigado por lei a distribuir 80% dos seus lucros líquidos como dividendos, também não distribui dividendos. Portanto, o Banco de Portugal, de acordo com as regras atuais, pode constituir essas provisões para riscos gerais, até 5% do valor desses ativos, e pode guardar esses lucros e ir acumulando lucros ao longo de anos e não os distribuir ao Estado. Portanto, não contribui para as contas públicas nesse sentido se as provisões forem exageradas. E acontece que essas provisões no Banco de Portugal são cerca de 4 mil milhões de euros que eles têm guardados já como provisões num país que sabemos que tem as dificuldades que tem. Repare-se bem, outros bancos centrais não fazem isso. Estamos a falar de 25% do balanço do Banco de Portugal, esses 4 mil milhões. Pelo menos era o número que vinha no DN. Não, eu penso que o DN estava-se a referir aos ativos que eles tinham no balanço, que poderiam ter risco. Mas, digamos assim, os 4 mil milhões de euros, tipicamente o que... E as provisões não estão especificamente relacionadas com esses ativos? Não, são para riscos gerais. Assim, quando as constituem, podem ter em conta os riscos da dívida, e é isso que eles citam no relatório do Banco de Portugal. Mas são provisões para riscos gerais que tipicamente são dependentes, podem ser constituídas até um valor máximo, até 5% do valor da dívida, mas não me é possível relacionar as provisões. Ou seja, as provisões, em teoria, também podem ser diminuídas, não é? Portanto, o Banco Central da Irlanda, por exemplo, diminuiu o nível geral de provisões em relação ao passado. Portanto, apresentou provisões negativas nesse. Essa é uma questão interessante. Como é que outros bancos centrais nacionais que estão ativos no âmbito do mesmo programa de compra de títulos, como é que estão a gerir esta questão das provisões? Ou seja, o comportamento do Banco de Portugal é representativo do comportamento médio dos outros bancos centrais nacionais comparáveis ou há, digamos assim, uma espécie de excesso de zelo no que diz respeito a esta questão das provisões? Essencialmente, existem umas chamadas regras ou regulamento ou orientações do Banco Central Europeu
para, digamos, a preparação das contas dos bancos centrais nacionais. Que nesse aspecto, portanto, e existe uma coisa, digamos, existe uma ferramenta que é importante nesse sentido, que é o Banco Central Europeu faz uma revisão anual de todos os ativos e considera, procura identificar quais são os ativos em que os bancos centrais nacionais estão obrigados a constituir imparidades, ou seja, assumir perdas nesses ativos. Isso ocorre, se não estou em erro, em dezembro de cada ano, e o que acontece é que o Banco Central Europeu não obrigou nem a constituir imparidades na dívida pública portuguesa, nem na dívida pública grega, nem na dívida pública de qualquer dos países membros. Portanto, ao não obrigar a constituir imparidades, significa que não existe nenhuma obrigação a nível do Eurosistema para constituir ou imparidades ou provisões sobre esses ativos. Faz sentido, porque um dos objetivos do programa de Quantitative Easing era precisamente fazer chegar dinheiro à economia real e, portanto, a constituição de provisões de alguma forma, não vou dizer que neutraliza, mas minimiza esse impacto. Exatamente, portanto, mas desculpe, sim, portanto, se calhar isso é uma outra linha, se calhar voltando ainda à questão dos bancos centrais, eu depois respondo à segunda pergunta, não é? A questão dos bancos centrais e a questão da aplicação das regras europeias ou não. Essencialmente, a constituição de provisões para riscos gerais é deixada ao critério de cada Banco Central Nacional. Portanto, cada Banco Central Nacional define a sua própria política e não existe liberdade praticamente plena para constituir o nível de provisões que entendam adequado, desde que devidamente fundamentado. Ora, os bancos centrais nacionais da zona euro fizeram coisas diferentes, portanto, o Banco Central de Portugal, ou o Banco de Portugal, é o banco que provavelmente constitui, eu não consegui ver todos, analisar todos, mas daqueles que eu vi, é o Banco Central que constituiu mais provisões para riscos gerais, proporcionalmente ao montante das compras e proporcionalmente aos seus ativos. Pelo que disseste, a justificação não é muito clara nos documentos do Banco de Portugal. Nada clara. Comparado, por exemplo, o relatório que é mais claro e mais direto nessa matéria é o do Banco Central da Irlanda, que explica detalhadamente quais são os critérios e quais são os instrumentos que são utilizados para constituir essas provisões e que, aliás, não constitui nenhumas provisões para esses riscos gerais para a dívida pública da Irlanda que foi adquirida no âmbito desse programa. Ok. Então, e ainda sobre esta questão dos critérios, podemos pensar que o facto de, em 2016, a constituição das provisões ter retirado mais de 300 milhões de euros de receita para o Estado e este ano haver um contributo positivo superior a 400 milhões, que isso quer dizer que houve uma inflexão na atitude do Banco de Portugal em relação a este programa, ou simplesmente o Banco de Portugal não agravou a sua posição a esse nível? O Banco de Portugal adquiriu mais dívida este ano, portanto, eu penso que chegará ao fim de 2016 com mais de 20 mil milhões de euros de dívida pública. Ou seja, o ano passado terminou o ano com cerca de 10 mil e este ano, dependendo das compras que são feitas, houve meses em que o Banco de Portugal e o BCE não conseguiram comprar muita dívida pública. Penso que ficará por volta dos 21, 22, se tivessem mantido o ritmo chegariam aos 27, mas não me parece que tenham mantido o ritmo ou tenham conseguido manter o ritmo, portanto é provável que fiquem por os 21, 22 mil milhões de euros de dívida pública. Se tivessem constituído, agora, parece-me que o Banco de Portugal, a comprometer-se a distribuir dividendos de 450 milhões de euros, provavelmente constituirá à mesma provisões significativas, mas provavelmente serão menores do que as provisões... Não, o ano passado constituíram provisões de 480 milhões de euros. Este ano provavelmente constituem menos provisões, mas penso que serão ainda significativas. Agora depende exatamente do volume de compras e eu teria de olhar com cuidado para as contas, para ver. Como é que disseste que o Ministro das Finanças tem que aprovar o plano de contas do Banco de Portugal
Isso dá ao Governo alguma margem de intervenção nessa política do Banco de Portugal? O Ministro das Finanças tem muitos poderes, tem poder para, por exemplo, recusar, o acionista tem o poder para recusar o relatório de contas do Banco de Portugal, segundo o meu entendimento. Não sei, pelo menos parece-me que isso seria lógico. E tem por considerar que as provisões não estão corretamente fundamentadas, por exemplo? Se calhar, parece-me que seria um argumento. Mas o Governo tem o poder da lei, pode alterar a lei orgânica, pode alterar. Parece-me que só se consegue alterar o plano de contas por proposta do Banco de Portugal nos termos da lei orgânica, mas se o Governo pode alterar a lei orgânica, pode, em última instância, alterar esse tipo de procedimento, a forma como se prepara o plano de contas, e aliás acho que deveria ser, não deveria ser o Banco de Portugal a propor o seu próprio plano de contas, nenhuma instituição propõe o seu próprio plano de contas, a forma como reporta os resultados deve ser de fora, deve ser uma entidade independente, com parceiros de auditores, a propor o plano de contas pelo qual uma instituição se rege, evidentemente ouvida a instituição, não é? Então, regressando à questão do programa de Quantitative Easing e do que isto implica do ponto de vista dos objetivos desse programa. Mas se eu pudesse dizer mais qualquer coisa sobre esta questão das provisões, parece-me que qualquer instituição pública é natural que procure ter meios e assegurar o seu futuro e ser gerida de forma a ter recursos para desenvolver as suas atividades no futuro. As instituições são vivas, pensam no futuro, pensam em ter recursos, por exemplo, para construir mais um edifício, ou iniciar uma nova atividade, ou contratar mais pessoas para fazer outro tipo de atividades, ou novas atividades. Portanto, é natural. Não é? Uma empresa privada ou uma instituição pública são instituições vivas, as pessoas estão lá, procuram fazer o melhor e procuram desenvolver a sua atividade. Quando estamos no Estado, contudo, e em qualquer entidade privada, há um limite, que é o limite de quem controla essa instituição, que diz muito bem, eu concordo com essa atividade, eu dou-te os recursos ou disponibilizo os recursos para desenvolveres essa atividade, ou não. E no caso do Estado, parece-me que esse regime de provisões é demasiado generoso, ou seja, a estratégia de provisões tem que ser mais, diria, espartana, porque o país é que tem que saber onde é que vai aplicar os seus fundos, ou seja, 480 milhões de euros de provisões é um montante muito grande comparado, por exemplo, com orçamentos de ministérios. Portanto, é importante que seja uma decisão que não caiba ao Banco de Portugal, mas caiba aos seus acionistas, que decidem qual o nível de recursos que estará disponível para a instituição Banco de Portugal, como decidem qual o nível de recursos estará disponível para o Ministério da Saúde, não é? Portanto, é assim que as coisas funcionam, até porque com a aprovação do Parlamento. Se o nível de provisões fosse mais reduzido, era mais receita para o Estado, o que permitia conduzir outras políticas económicas, como financiar o Serviço Nacional de Saúde. Sim, basicamente as provisões permitem guardar recursos financeiros dentro da instituição, que não são distribuídos ao Estado, e portanto o Estado deixa de ter o poder da decisão como alocar esses recursos. E portanto, provisões para riscos gerais, provisões que não são muito específicas e documentadas, não me parece que se enquadrem no funcionamento quer de instituições privadas, quer de instituições públicas. Queres ir agora à questão do Quantitative Easing e dos objetivos do programa? Sim. É verdade ou não que o nível de provisões que o Banco de Portugal está a constituir, de alguma forma, limita os impactos positivos que o programa de Quantitative Easing podia ter na economia portuguesa e na evolução das nossas finanças públicas? Sim, este ano, por exemplo, o programa deverá ter, portanto, a consolidação orçamental em 2017 deve ser 0,8% do PIB, 0,9% do PIB, ou pelo menos é isso que o Governo propõe que seja, e o efeito da alteração dos dividendos do Banco de Portugal deve contribuir para o esforço de consolidação orçamental em cerca de um quarto. Portanto, cerca de um quarto do esforço de consolidação orçamental vem do Banco de Portugal,
E é muito positivo e, aliás, afeta o saldo primário, que é uma medida que é sempre importante do ponto de vista de negociações e do ponto de vista de mercados, porque são, digamos, rendimentos de capital. E, portanto, evidentemente, se estamos, entre aspas, obrigados a cumprir regras orçamentais face aos nossos parceiros europeus, o facto de existirem esses recursos que o Banco de Portugal contribui para o esforço de consolidação orçamental, significa que há muitos outros cortes de despesa, muitos outros aumentos de impostos que não é necessário fazer. E, portanto, sim, parece-me que é importante essa alteração. Okay. Tu escreveste que este programa e as regras que foram introduzidas em 2015 constituem na prática uma monetização de dívida pública. Queres explicar o que é que isso quer dizer? Certo. A monetização de dívida pública significa o Estado emite dívida pública e esta dívida pública é comprada pelo Banco Central. Portanto, o Banco Central imprime papel moeda ou imprime moeda em forma eletrónica e compra a dívida pública. Portanto, isto é a ideia de monetização direta da dívida pública. Na zona euro, o Tratado Europeu, aliás, na zona euro, exatamente, o Tratado Europeu proíbe a monetização da dívida pública, ou seja, a compra de dívida pública no mercado primário pelo Banco Central Europeu. E está subentendido, o espírito do tratado é que a monetização da dívida é proibida. Por isso é que o Banco Central Europeu, por isso é que o Presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, se deu ao trabalho imenso de nunca falar sobre o que é que acontece aos rendimentos deste programa alargado de compra de dívida pública. Ele fala nos riscos do programa, não fala nos benefícios do programa. Porquê? Porque também eu compreendo a posição de Draghi. Se está escrito no tratado, eu não vou dizer que estou a violar o tratado ao fazer um programa destes que está a gerar receitas para o Estado. Mas o facto é que está a gerar receitas. Por exemplo, o Banco Central da Irlanda distribuiu o ano passado, ou distribuiu este ano, 3 mil milhões de euros de dividendos, o Banco Central da Grécia, 1.200 milhões de euros de dividendos, o Banco Central da Espanha também uma figura muito grande, um número muito grande, e a mesma coisa para a Alemanha. Portanto, estes programas estão a ter um impacto nas contas públicas dos países membros da zona euro. E nesse sentido... menos em Portugal. Menos em Portugal. Até agora, eu espero que ainda seja menos no futuro, a ideia é que esses benefícios passem diretamente para as contas públicas, porque, em certa medida, no curto prazo, contribui para uma ligeira redução do peso da dívida. Mas eu estimei, portanto, os programas são relativamente grandes. A compra de dívida pública que se espera o Banco Central Europeu venha a realizar até março de 2017, e fala-se agora se o programa vai ser alterado, se vai ser continuado de forma mais pequena ou não, mas até março, se tivesse mantido o ritmo que estava, o Banco Central teria comprado 18% da dívida pública portuguesa, o que é um montante muito significativo. Só que porque o programa não é permanente, o programa é temporário, em princípio tem a maturidade, dura um tempo que é igual à maturidade da dívida pública que for adquirida nesse programa, cerca de 10 anos, então o efeito não desaparece 18% de dívida pública, desaparece menos. O efeito penso que será 2-3% do PIB, dependendo das premissas do programa. Portanto, sim, 18% seria um efeito muito grande do programa de compras públicas, se essa dívida desaparecesse toda, porque só desaparece durante 10 anos, então é um efeito pequenino, 2-3%. Ou seja, se a gente tem uma dívida pública de 130% do PIB, 2-3% não faz diferença nenhuma. Apenas estamos numa trajetória exponencial de dívida, a dívida é sustentável e está a crescer mais rápido em média do que a nossa capacidade de pagar essa dívida. Os 2-3% não fazem diferença nenhuma, os 18% já faziam alguma diferença, mas mesmo assim não seria o suficiente dado o peso elevado da nossa dívida. E achas que é possível que a criação deste precedente possa mudar um pouco a perspectiva
das instituições europeias no futuro em relação à questão da monetização da dívida numa forma mais assumida? Repara bem, se calhar o maior precedente foi com Trichet e com o Banco Central da Irlanda. O Banco Central da Irlanda adquiriu 30 mil milhões de euros de dívida pública da Irlanda diretamente e o governador do Banco Central da Irlanda disse não, isto não é monetização da dívida. Portanto, é um pouco como a história do rei vai nu. Os altos responsáveis dizem não, isto não é monetização de dívida e interpretam isso como não sendo e está ao ponto acabado. É como os americanos têm muito esta expressão, vamos para a guerra e depois um político diz para acabar com a guerra. Então, vocês declarem vitória e venham-se embora. Portanto, é esta a ideia. Portanto, declaram aquilo não é monetização de dívida, mas na realidade era monetização de dívida, o que o Banco Central da Irlanda fez e o que o Trichet fez também em parte. Agora, parece-me que o Draghi teve muito mais cuidado e foi muito mais inteligente na forma como fez este programa, fez com muito cuidado, a procurar envolver os passos todos, a envolver as pessoas, apesar de ter tido a oposição da Alemanha, mas o mandato de Draghi termina em 2000. A seguir é muito provável que venha alguém, ou da Holanda, ou da Alemanha, se calhar da Alemanha não, porque acho que existe um compromisso para que não seja um alemão em Frankfurt a comandar o Banco Central Europeu, mas será alguém com ligações ou com a visão dos alemães, provavelmente será um holandês ou um finlandês, a presidir aos destinos do Banco Central Europeu. E parece-me que o programa de monetização de dívida não terá qualquer chance a partir dessa data. Portanto, eu penso que este programa é temporário. E vai mesmo ser temporário? E vai ser temporário, sim. Então, queria dizer que o temporário depende das pessoas que lá estão. Eles são um Banco Central independente, eu estou a tentar adivinhar o que as pessoas farão, porque eles podem fazer o que bem entenderem nessa matéria, como aliás Draghi fez e o atual Conselho do BCE fez. Obrigado, Ricardo Cabral, por nos teres explicado esta questão, que é uma questão com muitas nuances e complexidades, e até à próxima. Muito obrigado pela entrevista. Espalhem a notícia e até ao próximo programa. Startup, Entrepreneurship, Skills, Brainstorming, Pitch, Elevator Pitch, B2B, CEO, Innovation, Outsource, Integrated Web Summit, Holy Grail, Lisbon is not Berlin. Goodbye, peers.